Por que devemos orar? Existe uma maneira correta de orar? Nós vamos responder estas e outras perguntas a respeito de oração. Mas mesmo assim, se ficar qualquer dúvida ou quem sabe nós não falarmos aqui a respeito da dúvida que você tem, você pode deixar nos comentários. Nós teremos o maior prazer de ler a sua pergunta ou sanar a sua dúvida mediante a palavra de Deus. Então vamos logo para o tema? A Bíblia diz que antes de nós falarmos ou antes de nós pedirmos alguma coisa, Deus já sabe o que vamos pedir. Então por que eu devo orar se Deus já sabe o que eu preciso? Por que eu devo orar se a minha oração não pode mudar a vontade de Deus para as nossas vidas? O que muito cristão ainda não entendeu, que a oração não é para mudar Deus, a oração é para mudar as nossas vidas. A oração é uma conversa, é um diálogo com Deus. Quando você quer conhecer uma pessoa, você começa a conversar com ela e você começa a conhecê-la. Assim também é Deus. Nós precisamos conhecer Deus de duas maneiras, através da oração e através da leitura da palavra de Deus. Quando você intensifica a sua oração com Deus, que é a sua comunhão com Deus, você consegue entender qual é a vontade dele para a sua vida. E o mais importante é que quando você começa a conhecer Deus, você não ora simplesmente para pedir coisas para satisfazer as tuas vontades. Quando você começa a buscar de fato a Deus, você começa a entender qual é a vontade de Deus e orar para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Muitos perdem tempo orando da forma errada. E o apóstolo Tiago diz que muitos pedem e não recebem, porque pede mal, pede para gastar em seus deleites. Porque infelizmente o evangelho falso que tem sido pregado há muitos anos, ele coloca na cabeça das pessoas que você tem que pedir, que você tem que clamar e Deus é obrigado a dar aquilo que você quer. Mas Tiago está dizendo que não. Se nós pedirmos alguma coisa para gastar em nossos deleites, nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, se não for a vontade de Deus, Deus não vai fazê-lo, simplesmente para satisfazer a nossa vontade. Nós vemos, por exemplo, a oração do Pai Nosso que diz: seja feita a tua vontade, tanto no céu quanto também na terra. E você começa a descobrir qual é a vontade de Deus quando você passa a se relacionar com Deus, através da sua oração e através da leitura da Bíblia Sagrada. Outros ainda perdem muito tempo orando, fazendo oração contrárias, ou orações como as do fariseu, se justificando diante de Deus: Senhor, eu sou fiel, Senhor, eu sou dizimista, Senhor, eu dou esmola, Senhor, eu ajudo o pobre, Senhor, eu faço boas obras, como querendo se justificar diante de Deus. E a Bíblia diz que as nossas justiças são para Deus como um trapo de imundícia. Ou seja, nós precisamos de fato orar da maneira certa ou da maneira correta para que Deus nos ouça. Outra oração que Deus não responde é aquelas orações partidárias. Ou seja, quando você tem uma rixa com alguém e aí você gasta tempo orando para que Deus pese a mão sobre aquela pessoa. Essas orações Deus não responde, porque a Bíblia ela ensina a nós orarmos por aqueles que nos perseguem e nos maltratam. Pessoas assim estão fazendo exatamente como Jonas. Jonas, quando pregou em Nínive, o desejo dele não era que Nínive se arrependesse, ele queria que Deus destruísse os ninivitas. Porém, quando o povo se arrependeu, proclamaram um jejum e Deus se arrependeu do mal que ia lançar sobre Nínive. E aí o profeta Jonas fica triste ou fica irado e Deus lhe dá uma lição de moral, mostrando para ele que o desejo de Deus não é pesar a mão sobre ninguém, mas o desejo de Deus é que o homem se arrependa de seus pecados. Se nós, como cristãos, orássemos por nossos inimigos para que Deus os convencesse, para que Deus pudesse trabalhar na vida deles, para que eles se arrependessem do mal que estão fazendo para nós, quem sabe as nossas orações seriam respondidas. E qual é a maneira correta de orar? Será que a única maneira correta de orar é de joelhos dobrados? Porque muitas pessoas pensam que é assim. Porém, nós podemos orar de várias maneiras. É claro que se você pode dobrar os joelhos e orar é muito importante. Mas às vezes você está num lugar que você não pode dobrar o joelho. Você pode orar em pé. Você pode orar com as mãos levantadas. Você pode orar de várias maneiras. Você pode orar deitado, se não houver condição de você dobrar os seus joelhos. E essas orações Deus também responde. Porque Deus, na verdade, vê a intenção do nosso coração. Muitos dizem: eu não tenho tempo para orar, por isso que eu não oro. Na verdade, a oração deve ser prioridade na vida de um cristão.
Porque Paulo diz, orai sem cessar. Paulo está dizendo que a oração é a respiração da alma, o oxigênio da alma. Um cristão que quer ter a vida saudável, uma vida espiritual saudável, precisa orar. Porque é a oração que vai nos fazer chegar mais perto, mais próximo de Deus. O próprio apóstolo diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E como você chega diante de Deus? Através da sua oração. Nós vemos, por exemplo, a vida de Daniel. Daniel foi um homem que Deus usou ele de uma forma excelente, deu a ele um espírito de sabedoria. Por quê? Porque Daniel tinha comprometimento com a oração. Daniel tinha também muitas obrigações. Daniel era chefe de 120 presidentes. Ele tinha relatório todos os dias para analisar. Ele tinha que servir o rei Nabucodonosor por um grande período de tempo. Mas mesmo assim, diz a Bíblia Sagrada, que 3 vezes ao dia ele entrava na sua casa ou no seu quarto, abria as janelas para a banda de Jerusalém e ele orava a Deus. Tanto que quando os inimigos vieram achar um erro, uma culpa, uma falha em Daniel, a única falha que eles encontraram foi essa, que ele orava 3 vezes ao dia. A oração que Daniel fazia a Deus não pôde parar mesmo com o decreto do rei, dizendo que ninguém podia orar no período de 30 dias. Ou seja, Daniel preferiu ser jogado na cova dos leões do que ficar um dia sem orar. Você não precisa orar o dia todo, você não precisa orar 12 ou 6 horas por dia, mas você não pode ficar um dia sem orar. A oração, como disse, é a respiração da nossa alma. A oração também é importante na vida do cristão, pois é através dela que a nossa avareza, o nosso egoísmo, os desejos da nossa carne vão cada dia enfraquecendo e a nossa vida espiritual vai fortalecendo. Muitas pessoas caem em pecados como o pecado da soberba. Deus às vezes usa de misericórdia com essa pessoa, usa em dons espirituais e ele muitas das vezes se acha. Muitas das vezes ele acha que porque ele é um homem de Deus, porque Deus deu um dom específico para ele, ele é melhor do que os outros. Jesus não precisava orar sendo filho de Deus, mas nos deu o exemplo de oração. E se nós começarmos a analisar, todos os grandes milagres de Jesus, após os grandes milagres, ele despedia os discípulos e ele ia ao monte para orar. Porque Jesus bem sabia que mesmo sendo carne, ele estava correndo o risco de ser atingido ou alcançado pela soberba. E a maioria dos homens de Deus que são usados por Deus, a maioria deles ou cai no adultério ou no orgulho, que é a própria vaidade. Por isso é importante em todo tempo nós orarmos. Por isso é importante nós termos nosso período de oração. E nesta oração pedir para Deus que Ele arranque de nós toda soberba, todo egoísmo, porque de fato nós somos o que Paulo diz, somos vasos feitos de barro. A excelência da glória não é para nós, é para o dono do vaso, que é Deus. O próprio Jesus do Getsemane, ele não ora para que cumpra a vontade dele, mas ele ora dizendo, Pai, seja feita a tua vontade. Quando você consegue entender qual é a vontade de Deus e você orar a esse propósito, diante dessa vontade, com certeza Deus vai conceder aquilo que você precisa. Muitos pegam, por exemplo, textos fora de contexto para dizer, tudo que você pedir para Deus, Deus vai te dar. Você pode clamar, pode exigir, pode determinar e Deus é obrigado a cumprir. Só que João 15, no versículo 16 diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Eles pegam o último texto, a última frase e diz, tudo que você pedir para Deus, Deus vai te dar. Só que olha como que Deus trabalha. Deus trabalha com o princípio. Ele nos escolheu, nos nomeou, nos deu um novo nome, para que vades e deis fruto. E o teu fruto permaneça. Ou seja, quando você começa a entender qual é a vontade de Deus, você começa a produzir frutos. Agora as suas vontades não serão mais prioritárias ou prioridades. Quando você começa a produzir frutos, você começa a entender qual é a vontade de Deus. E aí quando você for orar, a tua oração não vai ser mais egoísta. A tua oração não vai ser para suprir uma necessidade básica sua. Porque o próprio Deus, Ele sabe o que você vai pedir, Ele pode te alcançar. Mas a sua oração agora vai ser que cumpra-se em você a vontade de Deus.
É aqui que muitos se perdem, porque elas pegam apenas o final do versículo e pedem para Deus: Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá isso, me dá aquilo outro. E se esquece que Deus quer se relacionar conosco. Para isso, nós precisamos ter o tempo de oração, de jejum, de leitura da Bíblia. Deus não é um Papai Noel que chega no final do ano e vem distribuir presentes para você. Deus é um Deus relacional. Deus nos escolheu com uma finalidade. Deus não nos chamou para nos enriquecer, nos fazer prósperos simplesmente com esse objetivo final. Deus nos escolheu, como eu acabei de dizer, para que nós possamos produzir frutos para o reino dele, fazer a sua vontade. Quantas pessoas que não fazem a vontade de Deus e oram para que Deus faça a sua, como que se a oração dele mudasse a vontade de Deus. Meu irmão, nós precisamos orar para que Deus cumpra em nós a vontade dele e não as nossas próprias vontades, até porque nós é que somos servos e ele é o nosso Senhor. Então precisamos orar a todo tempo. Se você quer vencer a luta, se você quer vencer a dificuldade, se você quer vencer, por exemplo, algum pecado que você comete e não consegue se libertar, você precisa ter um período de oração, um período de jejum. Um certo pastor disse: não me diga que você não consegue vencer o pecado, me diga que você não ora. A oração é relacionamento. Muitas pessoas dizem: eu não sei o que orar. Oração é relacionamento. A oração ela é intransferível, ou seja, é a sua oração, é da sua maneira. Então comece a prática da oração ainda hoje e você verá a diferença na tua vida. Quando você começa a orar mais, você consegue pregar melhor, você consegue cantar melhor, você consegue amar mais a Deus e, consequência disso, você consegue amar mais as pessoas que estão ao seu lado. Isso é o fruto que é gerado dentro de nós através do Espírito Santo. Olha o que Paulo diz: a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. A carne querendo fazer a vontade da carne e o espírito querendo fazer a vontade de Deus. E quem vence essa luta? Vence quem você alimenta mais. Se você alimentar os teus desejos, as tuas vontades, se você for uma pessoa egoísta, que só pensa em você, com certeza a tua carne vai vencer e você vai produzir um certo tipo de fruto. Agora, se o teu espírito vencer, se você alimentar mais teu espírito com oração, jejum, leitura da Bíblia, você vai começar a fazer a vontade de Deus e você também vai produzir os frutos do Espírito, que são manifestos em Gálatas capítulo 5, no versículo 22. Então, meu irmão, não perca tempo, comece a orar ainda hoje, comece a disciplinar a sua vida, não espere sobrar tempo para oração, porque não vai sobrar tempo. Arrume, arranje, dê um jeito em um tempo para conversar com Deus. E você vai ver que a melhor coisa que nós podemos fazer é conversar com Deus. Afinal de contas, a própria oração que Jesus ensinou e disse: quando vocês orarem, entra no vosso quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai. Ou seja, Deus também é seu Pai. Então ore e fale com Deus, como um filho conversa com o pai. E eu tenho certeza que isso vai revolucionar toda a sua maneira de pensar e também o mundo à sua volta. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até o próximo vídeo.